podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Aqui no podcast, até agora já rolaram episódios sobre mais de 10 engenharias diferentes. Eu já conversei com gente de áreas como engenharia mecânica, de produção, ambiental, de materiais, florestal e por aí vai. A lista é grande. E nesses episódios ficou bem claro que a profissional que se forma em engenharia tem um perfil bem versátil, podendo atuar em diversas áreas que muitas vezes não tem uma relação direta com a engenharia em si. E essa versatilidade de quem se forma em engenharia é o tema principal do bate-papo de hoje. E quem está aqui comigo é a Thaís Rodrigues, que é formada em Engenharia de Alimentos, e o Samuel Palma, que é formado em Engenharia Agrícola. E os dois atuam em áreas diferentes da formação deles. Bem-vinda, Thaís. Conta aí pra gente por que você escolheu o curso de Engenharia de Alimentos e um pouco da sua trajetória profissional desde então. Oi, pessoal, tudo bem? Eu escolhi o curso de Engenharia de Alimentos porque eu sempre quis fazer nutrição e no último ano, no terceiro colegial, eu resolvi conhecer a Faculdade de Engenharia de Alimentos na Unicamp e aí eu me interessei bastante. Minha mãe era amiga de uma das professoras e aí eu fiz um tour por todas as salas, pelo campus e aí eu me interessei e acabei prestando Engenharia de Alimentos. Muito também porque eu gostava de matemática, gostava de física, química, então eu achei que eu poderia gostar. Quando eu comecei o curso, eu pensava em trabalhar em empresa e mais na parte de processo mesmo de alimentos. Em alguma empresa alimentícia e participar da produção, entender máquinas e que ao longo do tempo eu fui mudando, né, minha decisão. Mas a princípio era essa a minha ideia. E hoje eu trabalho na Syngenta, uma empresa do agro. Comecei como estagiária na área de compras, depois mudei para a área de planejamento, supply planning, e hoje eu estou na área de Master Data. E você, Samuel, conta aí como você foi parar no curso de Engenharia Agrícola. Muito feliz de estar aqui. Bom, eu cursei a Faculdade de Engenharia Agrícola a partir de 2004, me formei em 2009. E como eu cheguei lá, é um pouco do que a Thaís também colocou aqui. Eu sempre tive uma certa facilidade com essas matérias de lógica, né? Então, matemática, física, química e bastante influência também. Meu pai era técnico em metrologia, que é uma coisa para medição muito específico, né? Eu queria seguir para uma área onde tivesse também afinidade com isso. Só que eu sempre gostei muito dessa parte ambiental, né? Então, quando eu fui de fato prestar vestibular, eu estava entre a engenharia agrícola, a engenharia ambiental e a engenharia agronômica, que no final das contas são três coisas completamente diferentes. Mas eu acabei optando pela engenharia agrícola porque uma que o meu irmão já estava na Unicamp, na época a gente morava em outra cidade, ia ser mais fácil nós morarmos juntos e eu sabia que a engenharia agrícola era um curso bastante versátil, né, por ter ensinamentos, fundamentos de civil, elétrica e mecânica englobados, né, só com viés para o agro, que eu acho que isso ajuda bastante a você criar soluções, né, na cabeça que envolvam conceitos dessas três verticais aí da engenharia, e também tem a parte ambiental da coisa. Então, vem de pós-processamento, vem a parte da colheita, né? E né, o meu primeiro estágio foi na ESSO, a ESSO Brasileira de Petróleo, que na época, depois de um tempo, virou Cosan, e depois, hoje, é a que as pessoas conhecem como Raízen, né? Eu fui efetivado do estágio até antes de me formar de fato. Eu me formei em dezembro de 2009. Em março de 2010, eu troquei de emprego. Porque eu estava ali trabalhando como supervisor de operações, onde tinha particularidades que eu não estava me relacionando muito bem com a rotina do trabalho, né? A performance estava ok, inclusive eu tinha grandes chances de ainda crescer dentro da empresa, só que eu estava querendo outra coisa naquele momento. Foi aí que surgiu um amigo meu, falou, poxa,
você não quer entrar na consultoria? Eles acabaram de abrir para trainee aqui. A consultoria, na época, se chamava INDG. Hoje, a INDG se chama Falcone, né? Muitas pessoas conhecem por ser uma das maiores consultorias do Brasil, onde eu comecei ali como consultor. E nesse primeiro momento, tive a oportunidade de conhecer outras empresas, né? Meu primeiro projeto foi uma empresa de varejo, que produz biscoitos, né? Bem famoso aqui no Brasil. Depois, eu tive a oportunidade de ficar 10 meses na Colômbia, trabalhando em um engenho de açúcar, mas como consultor. Consultor do quê? Também esqueci de falar, né? Que é consultor de gestão. Então, a gente fazia projetos de gestão. Nesse, do caso da Colômbia, ele consistia em a gente desdobrar o plano estratégico da empresa para metas que fossem mais táticas e operacionais, né? E no meio disso, um pouco depois de ter voltado à Colômbia, eu troquei de consultoria. Fui para uma concorrente, onde eu passei por mais 10 anos, né? E ao todo foram 14 anos com consultoria de gestão. No ano passado, justamente em dezembro, eu estou onde estou agora, que é no iFood. Então, eu trabalho como gestor de projetos estratégicos. A área onde eu lidero ali uma equipe é justamente para conduzir projetos de melhoria que estão relacionados com a estratégia da empresa. Então, é muito parecido com o que eu fazia na consultoria, só que agora de forma interna, né? Não com aquele braço externo que eu fazia sempre como consultor. E como foi o início do curso para vocês? Vocês comentaram que gostavam muito das matérias de exatas no colégio, mas o nível de complexidade dessas disciplinas na faculdade é bem maior, né? Como foi para se adaptar a essa nova realidade? O começo, para mim, foi um pouco chocante, porque eu estava acostumada, né, matemática, física, química, que eu gostava da escola, e aí ver essas matérias na faculdade foi bem diferente do que eu imaginava. E também, assim, estava acostumada com a escola, aquela coisa, sala de aula, e depois entrar na faculdade com 120 alunos na sala, que você não conhece ninguém, alunos de todas as turmas, porque na Unicamp, essas matérias do ciclo básico a gente faz com outras engenharias, né? Então, não era todo mundo da mesma sala, então conhecia gente da agrícola, da mecânica, da civil, então foi bem diferente, assim, do que eu imaginava. E complementando esse ponto da Thaís, né, o ciclo básico são aquelas matérias que elas convergem entre todas as engenharias, né? O que a gente aprende de matemática ali no ensino médio, existe um salto muito grande para a primeira matéria ali, quando você vai cursar o primeiro curso de cálculo, né? São coisas que não clica no começo, né? Então, acho que para todo aluno de engenharia é um pouco sofrido, porque tem que se adaptar a uma nova vida ali. Só que, aos poucos, isso vai diminuindo, né? Essa fricção inicial, assim, ela vai diminuindo, você vai se acostumando já ao ritmo, aos percalços que você tem quando fica de exame pela primeira vez, e aí o curso depois ele vai fluindo bem melhor. Sobre essa questão do ciclo básico, muitas faculdades oferecem esse conjunto de matérias em comum para todos os estudantes da engenharia, né? No início da graduação, geralmente, e costuma levar uns 2 anos. Que matérias que vocês tiveram nessa fase? Quais que foram mais difíceis também? Matérias, por exemplo, como resistência dos materiais, né, que todas as engenharias acabam tendo que passar e que são bem desafiadoras, né? Esse ciclo básico, ele tende a durar 2 anos, para alguns demoram mais, para alguns demoram exatamente 2 anos, né? Tem ali, pelo menos, são 4 cálculos diferentes. Você começa estudando ali limite, derivada, integral, depois vai terminar com equação do calor, a famosa equação do serrote ali no cálculo 3, e cálculo numérico também, que é você aprender a pensar como calculadora, né? E tem a parte de estatística, de álgebra linear, tem também as físicas, né, que envolvem, principalmente, acho que para a maioria das engenharias, acho que é física 1 e física 3, onde você tem a parte de cinética, né, velocidade e aceleração, né, física 1, e física 3 é mais elétrica, né? E aí vem outras matérias, como química, você tem química, que é só química, mas não tem nada a ver com só a química que você via no ensino médio. Mas, e com isso vem também os laboratórios, tem laboratório de química, laboratório de física. Então, por exemplo, a gente tem cálculo que a gente fazia com mecânica, civil, agrícola, mas eu também tinha as matérias de alimentos.
para algumas engenharias tem química, só que para mim, como eu tinha aproximadamente 6 químicas na minha grade, então a minha era mais específica. Então eu tinha química orgânica, química inorgânica, enfim. E aí varia um pouco, mas em geral é isso que o Samuel comentou. E eu tenho até uma história interessante que eu tenho... Uma das primeiras matérias que eu reprovei foi de programação de C++, que é uma do ciclo básico, que todas as engenharias fazem. E hoje é o que eu trabalho, eu uso isso. Então, eu nunca imaginei, porque era a matéria que eu menos gostava, que eu mais tinha dificuldade, e hoje faz parte do meu trabalho. Aproveitando aqui que a Thaís e o Samuel mencionaram os cursos de engenharia civil, mecânica, elétrica, de alimentos também, eu queria convidar você que está ouvindo a gente a conferir, depois aqui da nossa conversa, é claro, os episódios do podcast sobre essas áreas que estão muito legais. O episódio de engenharia de alimentos, inclusive, é com a Laís Nogueira, que estudou com a Thaís na Unicamp. Bom, voltando aqui para a nossa conversa, em que altura do curso vocês começaram a perceber que não precisariam necessariamente trabalhar na área específica da engenharia que vocês escolheram, que até mesmo poderiam fazer coisas além da engenharia em geral, como vocês estão fazendo hoje, né? Bom, eu percebi que eu poderia fazer outras coisas quando eu comecei a ter contato com pessoas que estagiavam. Então, a partir do momento que eu vi que os meus veteranos estagiavam em empresas que não eram necessariamente no ramo de alimentos, aí me abriu um campo de visão que eu falei, não preciso trabalhar em alguma empresa de alimentos, posso fazer outra coisa. E desde então, aí eu já imaginava que eu seguiria em outro ramo, assim, eu não tinha mais essa vontade de trabalhar mesmo no ramo de engenharia de alimentos. Tanto que o primeiro estágio que eu fiz, eu me candidatei para uma vaga de logística. Então, eu nem me interessei mesmo em seguir a carreira de engenharia de alimentos. Para mim foi uma visão muito parecida, né? A partir do momento que se conhecia as pessoas que estavam ali junto e via para onde elas iam realizar o estágio, né? Com pessoas ainda trabalhar em banco, falei, poxa, como é que isso funciona, né? E durante o meu currículo acadêmico, eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica, que aí foi totalmente voltada para a agrícola, tinha a ver com irrigação. Tem também, depois eu fui fazer um outro estágio no Instituto de Tecnologia de Alimentos aqui de Campinas, que era para a parte de conservação de mamão com gás carbônico, um negócio extremamente específico. Só que depois eu fui fazer um estágio na ESSO. Se eu tivesse continuado lá, provavelmente eu poderia estar hoje trabalhando junto ali no que estava mais relacionado ao meu trabalho de engenharia agrícola mesmo, né? Mas não foi o caso. Mas foi muito bom porque a consultoria, por você passar em várias empresas, acaba sendo uma escola também muito rápida, né? Você acaba aprendendo sobre processos e outras empresas assim muito rapidamente. A maioria das minhas amigas, dos meus amigos, não estão no ramo de alimentos. Algumas pessoas até trabalham em indústrias alimentícias, mas estão em vendas, em trade marketing, marketing. Tem amigas que trabalham em regulatória, assim, na parte regulatória. De 9 amigas, por exemplo, 2 trabalham realmente no ramo, no que a gente aprendeu, vamos dizer assim, na faculdade, né? E por conta dessa versatilidade da engenheira, do engenheiro, o mercado tem muitas vagas para quem está se formando em engenharia. É relativamente fácil arrumar emprego com esse diploma em mãos? O que de fato existe bastante é oportunidade, né? Então, se você vai olhar para o LinkedIn, as vagas que estão abertas lá para estágio, por exemplo, se você tem uma vaga que está relacionada à administração, eles vão colocar também que a engenharia são pessoas que podem se aplicar. Isso é tão verdade, tanto para estágio como também para outras vagas de emprego, né? Você tem, inclusive, para vagas de dados, não necessariamente você precisa ter ciência da computação. Você pode também, se for engenheiro, mas tem conhecimento de linguagem de programação, você pode ser um forte candidato também. Né? Porque o engenheiro ele carrega aquela bagagem toda de resolução de problemas e isso é muito bem visto no mercado, tanto como uma hard skill quanto uma soft skill, e isso está fazendo bastante diferença no mercado. E eu acho que junta muito essa parte do que a gente aprende, né, na engenharia, que é o raciocínio lógico, que é a independência, do quanto você tem que ser independente numa faculdade igual a nossa. Então, eu acho que junta tudo isso com a engenharia e com o que você se desenvolve. Todas as vagas assim que eu me candidatava, nenhuma era focada em engenharia de alimentos e todas tinham lá engenharias, né? Então, é muito aberto hoje
Hoje não, né? Desde a nossa época. Na engenharia, eu presenciei ali muitos colegas também de turma da faculdade que não teve nenhuma reprovação de matéria. O que acontece é que quando você reprova algumas matérias, acaba segurando a cadeia de outras. E provavelmente você vai tendo slots mais livres na sua agenda por causa disso. Isso aconteceu comigo, né? Eu me formei em 6 anos. Eu fui contratado antes mesmo de me formar. Por que isso aconteceu? Porque no meu último ano de engenharia, eram pouquíssimas matérias que eu cursei. Eu acho que foram no máximo 5. No meu caso, aconteceu a mesma coisa. Eu fui contratada com 2 anos de estágio e aí eu tinha poucas matérias, então eu pensei, né? Vou deixar 2 matérias por semestre, já que eu vou fazer 2 anos de estágio. E depois de 6 meses que eu estava como estagiária, apareceu uma oportunidade para me efetivarem. E aí eu fui efetivada, ainda faltando 1 ano e meio de faculdade. Aí nisso eu consegui antecipar algumas matérias, mas é isso também, eu tinha um tempo livre para eu conseguir trabalhar como um efetivo, né, as 8 horas diárias. Então isso foi ótimo também, assim. Mas isso só acontece se você também tiver planejamento. Então, assim, é importante para quem está cursando engenharia ou quer cursar, que você conheça o quão flexível pode ser a sua agenda, para que, se você está interessado em ingressar no mercado de trabalho, se planeje também nesse sentido, em ter esses blocos livres, às vezes até arrastar um pouco mais a duração do teu curso, para que você tenha essa oportunidade. Porque quem, às vezes, cumpriu toda a cadeia, né, em 5 anos, ou seja, você comprimiu ali dentro daquele tempo, acabou não tendo o mesmo espaço livre para poder já começar a trabalhar no mercado de trabalho. Elas tiveram que sair procurando estágio, mesmo já tendo formado. Ou, se não, tiveram um problema maior para conseguir o primeiro emprego, né? Porque o estágio é muito importante para você ingressar não só no mercado de trabalho, como também para um processo de trainee. As pessoas veem com muito bons olhos aquelas pessoas que já têm uma experiência prévia no mercado de trabalho. Não, e como estágio, você também consegue ter uma visão do que realmente é o mercado de trabalho, né? Que tem a maioria das coisas que você encontra no mercado de trabalho nas empresas, você não aprende na faculdade, assim, né? Como lidar, os soft skills, né? Que foi o que você comentou. Então, ter o estágio, e não só de 6 meses, porque eu acho que 6 meses é um período curto, é muito bom, assim, se quem tiver a oportunidade de fazer um estágio de pelo menos 1 ano, sabe? Eu acho que é bem válido para a carreira. Mas mesmo com esse número reduzido de disciplinas que vocês deixaram para o final do curso, é complicado conciliar faculdade com estágio? Porque tem prova, tem deslocamento, tem estresse também. Como foi para vocês aí essa jornada dupla? 5h30 da manhã eu pegava o fretado, ia para São Paulo, trabalhava o dia inteiro, voltava, chegava para aula da noite e fiz isso durante 6 meses. Então é bem desafiador e, principalmente, assim, para mim, acho que o mais difícil foi ver que eu estava gostando muito já do mundo corporativo, do que eu fazia. Meu primeiro estágio foi em logística, meu segundo estágio foi em compras. Eu já gostava e eu tinha aula de microbiologia, que para mim já não fazia mais sentido. Então, isso para mim foi bem difícil, assim, ter ânimo para terminar a faculdade, sendo que eu já queria estar trabalhando 100% do tempo, mas ao mesmo tempo eu sabia que uma coisa dependia da outra, então isso para mim foi o maior desafio. Por sorte, aí acho que no meu caso, eu tive uma matéria no último semestre. Então eu trabalhava muito próximo aonde eu fazia faculdade e aonde eu morava também na época. Eu não tive esse desafio que a Thaís teve, que muita gente tem mesmo, esse desafio geográfico de sair, pegar fretado. E para quem quer ingressar no mercado de trabalho, no início tem que ter mesmo esse nível de esforço, né, para poder ingressar e ganhar atração, experiência e tudo mais. E falando da realidade profissional de vocês hoje, nas equipes que vocês atuam, também tem profissionais como vocês que fizeram outras engenharias e estão fazendo coisas que não têm muito a ver com a área de formação? Na minha equipe, eu tenho 4 pessoas hoje. Uma pessoa é estagiária, que ela é também curso em engenharia. Outra é formada em engenharia de alimentos. Outra é engenheiro mecânico também de formação. E a outra pessoa, ela fez oceanografia. E todas hoje trabalham com resolução de problemas e gestão de projetos, para você ver que não é só a engenharia que se encaixa nisso. Como que eu vou resolver problemas? Existe um passo a passo, lógico, né? Que é entender o problema, eu vou entender por que ele acontece, eu vou planejar para resolver esse problema e eu vou executar. Você não tem como fugir desse passo.
Sim, no meu time eu tenho também. Eu tenho engenheiro de produção, eu tenho engenheiro de alimentos, e aí tem uma área que eu tenho muito contato, que é desenvolvimento de embalagem também, que tem 2 engenheiros de alimentos. E eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela trabalha em planejamento e ela se formou em farmácia. Então, também é isso que o Samuel comentou, né? Não necessariamente só engenharia tem muitas oportunidades, mas se você demonstra uma certa habilidade, né, nisso, de resolver problemas, alguns skills, né, que são interessantes para uma vaga de planejamento, por exemplo, aí não tem curso que impeça, né? Já ficou bem evidente, pelo que vocês trouxeram até aqui, que essa habilidade de resolver problemas é algo bem forte de quem se forma em engenharia, né? Mas como isso é estimulado durante o curso? Em que momentos o estudante se depara com problemas, com situações que desenvolvem esse lado? É mais porque o curso como um todo é difícil, é um grande problema por si só? Ou são algumas disciplinas específicas? O que é exatamente? Você tocou em pontos importantes aí, né? A dificuldade do curso, ela realmente não é baixa, né? Então, por exemplo, eu vou citar a mesma matéria que algumas vezes eu já citei, resistência aos materiais. É uma das matérias que mais reprovam no curso de engenharia ali, principalmente no ciclo básico. Por quê? Porque você vai fazer um exercício, ou seja, um exercício ele não deixa de ser um problema. E para você resolver aquele exercício, você vai gastar mais ou menos uma folha de almaço. Para você chegar na resolução, eu tenho que projetar numa ponte e entender como funciona as condições de contorno e como o peso, a força que está sendo exercida sobre ela vai garantir para que ela não caia. Normalmente, para resolver essa questão, você tem ali alguns passos. Você divide numa prova, no exercício da prova, vai de A a H. A questão é, se você errasse a letra D, você ia errar H. Isso aconteceu comigo, tá? É por história própria mesmo. E aconteceu comigo, eu errei um sinal e eu acabei reprovando pela primeira vez ali a resistência dos materiais. E eu fui falar com o professor. Poxa, professor, tá aqui, ó, eu errei esse sinal. Né? Se eu tivesse acertado, tudo estaria correto até o final aqui. Ele olhou para mim assim e falou, e é algo que eu também repito para outras pessoas, né? Cara, se você plantar um pé de si, outro pé de acho, não vai nascer nenhum. E ele me reprovou assim mesmo. Porque eu errei o exercício. No final, né, a ponte quebrou, porque eu errei aquele sinal. Não, e eu acho que além disso, por exemplo, esse exemplo que você deu, né, do A a H. Quando você para pensar, são muitas coisas envolvidas, né? Além de você ter uma inteligência emocional, de ter que lidar com essa pressão, porque você fica já nervoso, se você errar o A, já era tudo. Além disso, você errou, aí você tem que convencer o professor que você poderia estar certo, mesmo errando. Então, nisso, você já desenvolveu várias coisas e é o tempo inteiro isso na faculdade. Conversa com o professor aqui, conversa com o professor ali, aula que eu preciso de uma vaga. Então, isso você vai desenvolvendo essa forma de resolver problemas que não necessariamente ao pé da letra é um problema, né? E eu falo, a engenharia muda, a faculdade, né? Desenvolve isso na gente que ajuda muito no dia a dia do trabalho. Então, a gente acaba adquirindo essas pequenas lições, assim, e falar de como resolver problemas, né? Você sabe que dentro do mercado de trabalho, né? Eu vou fazer um projeto agora de lançar um produto novo. Você tem que seguir, né? Pensar nas condições de contorno que envolve aquele produto, a comunicação para as pessoas, o treinamento de como aquilo vai funcionar, saber divulgar qual que é o propósito daquele produto que está sendo lançado, e o próprio desenvolvimento do produto como um todo mesmo, vai ter, assim, diversas etapas que têm que ser vencidas para que aquilo funcione. Essa questão que eu citei, né, de você ter da letra A a H, a gente acaba levando de forma simbólica hoje na hora de resolver problemas no mercado de trabalho também, porque se você não resolver a A, você não vai resolver a B, né? Então, assim, são essas pequenas coisas que você tem que ir construindo e o resultado acaba sendo maior que a soma de tudo. E quando vocês vão contratar alguém para trabalhar com vocês, que habilidades vocês sempre buscam, que são essenciais? Daí não necessariamente aquilo que se aprende na sala de aula, nas disciplinas da engenharia, mas que são coisas importantes no dia a dia da equipe de vocês. A parte técnica, ela é propriamente validada pelo teu diploma. Eu acho que o que as grandes empresas hoje, aqui no Brasil, né, eles visam muito a pessoa que tem ali o soft skill, porque a gente sabe, né, a parte técnica está ali. Agora,
se a pessoa, por exemplo, ela é atualizada com ferramentas atuais. Hoje, se você não sabe trabalhar com inteligência artificial, você vai perder muita concorrência perante o mercado, porque está todo mundo utilizando e você precisa entender um pouco de como funciona isso, a lógica por trás, né? Poxa, como é que você usa uma inteligência artificial hoje? Por exemplo, esses dias eu tive que desenvolver um pequeno código em Python para poder resolver um problema que eu tinha, e eu perguntei para a inteligência artificial, eu fiz o melhor prompt que eu precisava para poder conseguir aquilo e consegui resolver. Eu não sei Python até hoje. E provavelmente eu não vou saber, porque a própria inteligência artificial consegue me prover esse tipo de conhecimento. Então, eu diria para a pessoa que quer procurar um estágio hoje em dia, que ela foque bastante na parte de soft skills, de inteligências, né? Então, na parte emocional, na parte de relacionamento mesmo, mas também que ele esteja muito antenado a novas ferramentas, novas tecnologias, como essa parte de IA que a gente tem sofrido bastante aí nos últimos 2 anos. Sim, eu concordo, Samuel. E principalmente essa parte, assim, de comunicação, né? Que hoje eu vejo que, às vezes, está se perdendo um pouco, principalmente por esse muito virtual, né? Esse mundo muito virtual. E, assim, comunicação, querendo ou não, para a maioria das posições é muito importante, né? Então, eu acho que isso, comunicação, inteligência emocional, que são esses pontos que o Samuel comentou, vão fazer a diferença também, por mais que tenha toda essa parte, né, da inteligência artificial, etc., mas essa parte mais humana, eu acho que é muito válida. E eu acho que é muito o momento da sua vida, né? Então, assim, como estagiário, o que você está precisando hoje? Então, eu lembro que no começo da minha carreira, eu fiz um curso de comunicação eficaz. E aí é onde a gente recomenda, assim, leitura mesmo. Não vai faltar material para você se consultar. O que vai ser um grande diferencial, né, para o futuro profissional que vai ser? Vai ser a disciplina em você adquirir esse conhecimento, em pegar, parar, tirar um horário na sua agenda para ler sempre, que aí você vai conseguindo evoluir. Outras coisas acabam sendo adquiridas no meio do caminho, né? Em certo momento da minha vida, eu também falei, poxa, eu trabalho hoje muito com finanças, né? Então, consultor de gestão, para poder provar que gestão tem valor, né? Tem que saber o financeiro, não só o processo financeiro, como também como funciona o financeiro de uma empresa. E eu fiz um MBA em gestão financeira também em um certo momento da minha vida, uns 5 anos após eu ter me formado. Não vou dizer que foi transformador, mas ele foi muito bom para poder sedimentar conceitos ali mais importantes e agregar para o currículo também. E olhando para trás agora, pensando na trajetória profissional de vocês, nos caminhos que vocês seguiram e no que vocês fazem hoje, vocês acham que ter cursado outra engenharia, em vez daquelas que vocês escolheram, teria ajudado mais? Em relação a onde eu estou hoje, vamos dizer assim, não me arrependo de ter feito engenharia de alimentos. Mas por curiosidade, eu fiquei assim pensando por um tempo na minha vida se eu não deveria ter feito uma engenharia de produção, por exemplo. Mas mais pelas matérias do que em relação a onde eu estou hoje. Porque assim, no fim das contas, eu fiz alimentos porque eu gostava de nutrição, mas que ao mesmo tempo, com 17 anos, você não sabe muito bem, né, o que você quer. Então, vou em engenharia de alimentos. E aí, no final das contas, eu faria produção mais para entender mais e ter matérias que eu acho que seriam mais interessantes. Mais nesse sentido, mas em relação à minha atividade hoje, eu não acho que outra engenharia influenciaria. Isso é bem verdade, Thaís. Eu compartilho muito da sua opinião. Eu acho que, olhando, se eu fosse escolher outra engenharia, talvez produção seria uma delas, né? Que ela tem esse aspecto mais generalista a pensar no processo mesmo e não importa o que você está fazendo com o produto, né? Seja para criar um produto ou seja para prestar um serviço, você está pensando em como otimizar o processo do seu problema principal ali na engenharia de produção. Mas eu ainda assim sou muito grato ao conhecimento que veio da Agrícola. E lembrando quem está ouvindo a gente, já que o Samuel e a Thaís citaram o curso de produção, tem um episódio específico sobre engenharia de produção aqui no Segunda a Sexta, então dá uma conferida lá depois que tá show, beleza? Bom, estamos chegando ao fim da nossa conversa e para fechar, gente, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em ingressar em um curso de engenharia, seja ele qual for? Ficou claro que a gente não se arrepende de maneira alguma de ter cursado engenharia, né? Ela faça engenharia que vai dar muita oportunidade, vai abrir muitas portas para ela no mercado de trabalho, independente do curso que ela escolher de engenharia.
Mas o que acontece que hoje, o que eu sinto, né, é que o jovem que está ali na faculdade, ele acaba se identificando mais com empresas do que com o próprio trabalho em si. Né? Então, poxa, eu quero entrar aqui para cursar essa faculdade porque eu quero um dia trabalhar numa Big Tech brasileira, né? Qualquer grande empresa que ele acaba se identificando, porque no dia a dia ele usa muito esses serviços. E seria muito legal trabalhar nesse lugar, né? E eu posso dizer para ele que se essa pessoa, né, quer trabalhar nessas empresas, cursar engenharia, eu acho que ela vai ter uma vantagem competitiva muito grande na hora de ser selecionado como um candidato ali para uma vaga para essas grandes empresas. Não, concordo 100% com o Samuel, e principalmente o fato de entender que são anos, né? São 5 anos, às vezes mais, que você vai se dedicar a esse curso. Com certeza terão oscilações. Pode ser que a pessoa tenha vontade de desistir. Eu, por exemplo, queria desistir no meu 2º ano de curso. E fiquei lá firme e forte, não me arrependo, porque é isso, não me arrependo de ser formada engenheira, porque eu acho que abriram várias portas, principalmente essa diversificação, né, que a gente tem em relação às áreas que a gente pode trabalhar. Então é isso. Se a pessoa tem vontade, para seguir em frente e não desistir. Tá aí, Samuel, muito obrigado pelo bate-papo. Existem dezenas de engenharias diferentes e pela nossa conversa aqui, ficou claro que não importa a escolha, esse curso traz muito conhecimento e um leque enorme de oportunidades para quem se forma na área. Muito obrigado por todas as explicações aí. Muito obrigado para você que acompanhou a conversa e aproveita para mandar esse episódio para aquela pessoa que você conhece que está pensando em estudar engenharia. Em breve eu volto com mais episódios inéditos aqui no Segunda a Sexta, alguns sobre outras engenharias, com certeza. Então a gente se encontra por aqui. Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.